Sejam bem-vindos e vamos a mais um vídeo nesse momento. Um vídeo em formato podcast, somente o áudio, e vai ficar mais fácil para mim em todos os sentidos. É possível o Espírito Santo se afastar de alguém? De acordo com a Bíblia, temos a certeza que sim. A história de uma vez salvo, salvo para sempre, isso não existe. É possível sim uma pessoa que recebeu o Espírito Santo perder, se afastar dela. Vamos às evidências bíblicas. Um dos exemplos podemos ter com base no caso de Saul. Em 1 Samuel, capítulo 10 e verso 6, lá diz que o Espírito Santo se apoderou de Saul. Está escrito assim: E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e te mudarás em outro homem, te mudarás. Veja aqui que Saul foi transformado quando o Espírito Santo se apoderou dele. Isso indica que é impossível o Espírito Santo se apoderar de alguém e a pessoa continuar a mesma coisa. Aqui mostra que a pessoa muda quando recebe o Espírito Santo. E veja que agora no capítulo 16 e verso 14, diz que o Espírito Santo se retirou de Saul. Com isso temos a certeza que é possível o Espírito Santo sair de uma pessoa caso ela volte para o pecado, caso não se sujeite a Deus, como fez Saul. O Espírito Santo entra na vida de uma pessoa quando ela se converte. Ela passará pelo processo de regeneração, uma transformação espiritual que dará forças para vencer o mundo e o pecado e também resistir ao pecado. João 16, verso 8, diz que o Espírito Santo é quem convence a pessoa do pecado. A pessoa só vai obedecer a palavra e compreendê-la se tiver o Espírito Santo. Qualquer pessoa só consegue obedecer a palavra se estiver cheia do Espírito Santo, porque na carne não consegue. Terá que sair do seu estado carnal para o espiritual. A pessoa se converte, mas a carne não. Ou seja, a pessoa se converte, mas a natureza continua carnal por herança de Adão. Romanos 7, verso 18, Paulo disse: Porque bem sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, na minha carne. Salmo 51, verso 5, Davi disse: Em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Todo ser humano tem a natureza do pecado. O Espírito Santo dá forças para resistir, vencer e resistir até quando ela quiser. Se ela se ceder, foi por conta própria, como fez Davi, como fez Salomão, como fez Sansão. Quando um crente se afasta da palavra, o Espírito Santo não se afastará de imediato. Veja no caso de Saul, que depois que desobedeceu e recusou a correção, demorou um tempo para o Espírito Santo se afastar dele. Não foi de imediato. Temos também o exemplo de Davi. Ele cometeu um pecado grave, pior que o pecado de Saul. Mas o Espírito Santo não se retirou dele, de Davi. Ele se consertou com Deus a tempo. Ele disse: Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Salmo 51 e verso 11. E isso indica que ainda não tinha se retirado, mesmo depois que ele pecou e tentou encobrir o seu erro. Mas ele se consertou a tempo.
Então aqui indica que ainda não havia se retirado de Davi. Não se retirou dele, porque ele se arrependeu a tempo. O contrário de Saul, que se retirou dele, porque ele não se arrependeu. Mas também não foi de um dia para o outro. Ele teve tempo para se arrepender. Veja que o pecado de Davi foi um adultério e um homicídio. E já o pecado de Saul foi uma desobediência. Então vemos que foi muito pior o pecado de Davi em relação ao pecado de Saul. O segredo foi o arrependimento. Veja que nos dois casos, o Espírito Santo não saiu na hora. Davi se arrependeu a tempo. Davi sabia que se o Espírito Santo saísse dele, não haveria mais esperança de salvação. João 16:8. É o Espírito Santo quem convence do pecado e repreende quando a pessoa peca. Sem o Espírito Santo é impossível uma pessoa se salvar. Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8 está escrito: Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto. Veja, se hoje ouvirdes a voz. O escritor tomou como exemplo Israel. Isso indica que não resistir ao pecado e não se sujeitar à palavra de Deus sofrerá o mesmo destino que Israel sofreu. Eles resistiram à voz do Espírito Santo por muitos anos, por muito tempo, até que chegou o dia onde foram impedidos de entrar na terra prometida. Se o Espírito Santo se afastar de uma pessoa, ela poderá se apostatar. Se apostatar é voltar atrás, negar a sua fé, negar aquilo que ele vivia, não reconhecer mais o seu estado de pecado, pois o Espírito Santo convence a pessoa do pecado e ele se apagou de dentro da pessoa. A consciência não irá mais acusar do pecado. Se ela chegar neste ponto, poderá ficar numa situação irreversível. O endurecimento do coração poderá levar ao afastamento do Espírito Santo da vida da pessoa. O afastamento leva à apostasia e a apostasia leva ao pecado para a morte. Morte espiritual, a separação definitiva da pessoa e Deus e a condenação eterna. Então, se você recusa a voz do Espírito Santo, que fala através da palavra, mas reconhece ainda o seu estado pecaminoso, então ainda está a tempo. Agora, se você não se convence mais do pecado, tome cuidado. Se você viveu a palavra e hoje a tua consciência não acusa mais, tome cuidado. Tome cuidado que o seu destino será o mesmo de Israel. Paulo diz que o que foi escrito acerca de Israel foi para ficar como exemplo e aviso para nós. 1 Coríntios 10, verso 11. O juízo de Deus sobre Israel serve para nos advertir quanto às consequências da pessoa se afastar de Deus e recusar quando é advertida pela palavra. Hoje, o Espírito Santo fala pela palavra. Israel ouviu a voz do Espírito Santo que falava por Moisés e pagou caro, e hoje é pela palavra. Então é isso aí, então. É possível sim o Espírito Santo se afastar da pessoa quando ela se desvia do Evangelho. A pessoa recebe o Espírito Santo no momento da conversão. Mas se ela deixar a Deus, o Espírito Santo irá se retirar, como se retirou de Saul e de muitos que também fizeram o mesmo. É isso aí então.
Obrigado a todos. Se você gostou desse vídeo, você clique em gostei. E se não for inscrito, se inscreva e clique no sininho para ativar as notificações. E até o próximo.